actividades de tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución de opositores. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos? Você já imaginou o que aconteceria se o braço direito de um ditador, aquele que sabia de todos os seus segredos mais obscuros, de repente virasse as costas e fugisse para os Estados Unidos? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Nicolás Maduro. O homem responsável por chefiar a máquina de espionagem, prisões secretas e até a segurança do próprio presidente venezuelano, simplesmente decidiu desertar. Mas por quê? O que o fez romper com o regime que ele mesmo ajudou a sustentar? E mais importante, quais foram os segredos explosivos que ele revelou ao mundo depois dessa traição? Hoje você vai conhecer a história de Manuel Ricardo Christopher Figuera, o general que esteve entre os mais próximos de Maduro e que, em um ato digno de filme de espionagem, mudou completamente o rumo da própria vida. Prepare-se, porque essa história mistura poder, corrupção, paranoia e segredos capazes de abalar um regime inteiro. Mas afinal, quem era Manuel Figuera? Nascido em 1963, em Punta de Mata, Manuel Ricardo Christopher Figuera construiu uma carreira sólida dentro do exército venezuelano. Sempre leal ao chavismo, chegou a trabalhar na segurança pessoal de Hugo Chávez. E, com a morte dele, ganhou ainda mais espaço sob Nicolás Maduro. Em 2018, atingiu o auge da carreira. Foi nomeado diretor do SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, a polícia secreta da Venezuela. Para você ter uma ideia, o SEBIN funciona quase como a antiga KGB soviética. Espionagem, perseguições, prisões políticas, torturas, tudo para manter o regime de pé. E quem comandava essa máquina era justamente Figuera. Ele tinha acesso direto a Maduro, conversava pessoalmente com o presidente, sabia dos seus medos, ordens e estratégias. Era considerado não apenas um general, mas um dos pilares de sustentação do poder chavista. Então, como um homem nessa posição decide trair tudo isso? Imagine estar no centro de uma estrutura de poder que controla quem vive em liberdade e quem apodrece em uma prisão política. Foi esse o dilema de Figuera. De um lado, ele tinha privilégios, influência e proteção. Do outro, presenciava diariamente atrocidades, prisões arbitrárias, torturas, perseguições a opositores. E pior ainda, sabia que até generais de alto escalão não estavam a salvo. No regime de Maduro, um aliado de hoje pode virar inimigo amanhã. Uma palavra errada, uma suspeita, um boato. E qualquer oficial poderia ser preso ou até desaparecer. Figuera via isso acontecer com colegas próximos e sabia que poderia ser o próximo. A lealdade não era garantia de proteção. E quanto mais segredos ele acumulava, mais perigoso ficava o seu próprio cargo. As descobertas que mudaram tudo. O estopim para sua deserção foi perceber 3 coisas que abalariam qualquer consciência. Corrupção desenfreada. Maduro e sua família desviavam dinheiro público enquanto a população passava fome. Os enteados do presidente, conhecidos como Los Chamos, ostentavam carros de luxo, marcas caras e viagens milionárias. Tráfico internacional de drogas. Maduro não apenas sabia, mas era apontado como chefe do chamado Cartel de Los Soles, organização criminosa ligada a generais venezuelanos. Influência cubana direta, segundo Figuera. Quem realmente manda na Venezuela é Cuba. Oficiais cubanos participavam de decisões estratégicas, controlavam parte da inteligência e até orientavam a segurança pessoal de Maduro. Essas revelações transformaram sua visão do regime. Se antes ele acreditava servir ao chavismo, agora tinha certeza de estar apenas protegendo um esquema criminoso. Foi nesse momento que percebeu que sua lealdade tinha limites. A sensação de estar sendo cúmplice o consumia dia após dia. Cada informação que chegava às suas mãos reforçava o abismo entre discurso e prática. E quanto mais conhecia os bastidores, mais claro ficava que não havia saída política limpa. Restava-lhe apenas escolher: continuar no jogo sujo
ou arriscar tudo para contar a verdade. A fuga cinematográfica. Mas desertar não era algo simples. Figueira sabia que, se fosse descoberto, seria caçado pelo mesmo sistema que ele mesmo comandava. Por isso, planejou cada passo com cuidado. Primeiro, manteve contatos secretos com americanos e colombianos, garantindo rotas de fuga e proteção. Depois, contou com aliados dentro do SEBIN que atrasaram ordens de captura e forneceram informações privilegiadas. Durante dias, mudou de esconderijo várias vezes em Caracas, evitando qualquer padrão de movimentação. Finalmente, atravessou clandestinamente a fronteira com a Colômbia e de lá foi transferido para os Estados Unidos. Uma operação digna de cinema. O chefe da inteligência de Maduro agora estava sob proteção americana, e sua deserção abalou profundamente a confiança dentro do regime. Muitos começaram a desconfiar uns dos outros, temendo novas traições. O episódio revelou as fissuras internas do chavismo e, para os Estados Unidos, foi um trunfo valioso na guerra de informações contra Caracas. O impacto no regime. A deserção de Figueira foi um golpe devastador para Maduro, não apenas pela perda de um general importante, mas pelo efeito psicológico. Se até os homens mais próximos podiam trair, quem mais estava prestes a desertar? O ditador iniciou uma verdadeira caça às bruxas dentro do regime. Oficiais ligados a Figueira foram perseguidos, presos, torturados e até desapareceram. O medo e a paranoia aumentaram, e o ambiente no alto escalão se tornou ainda mais instável. Rumores de conspirações internas começaram a se espalhar nos quartéis. A lealdade passou a ser medida não pela competência, mas pela disposição de mostrar obediência cega. Muitos militares, temendo serem acusados injustamente, buscaram meios de fugir do país. Enquanto isso, aliados internacionais de Maduro observaram com desconfiança a fragilidade exposta no regime. Cada deserção, real ou imaginada, transformava-se em uma ameaça direta à sua sobrevivência no poder. As revelações ao mundo. Nos Estados Unidos, Figueira se apresentou como desertor de alto escalão e revelou informações bombásticas. Narcotráfico internacional. Confirmou a ligação direta de Maduro e generais com o tráfico de cocaína, financiando o regime. Colaboração com grupos terroristas. Revelou a presença de células do Hezbollah dentro da Venezuela, operando com certa liberdade. Dependência de Cuba. Afirmou que o verdadeiro poder não está em Caracas, mas em Havana. Maduro, segundo ele, era praticamente uma marionete do governo cubano. Além disso, detalhou a vida pessoal de Maduro. Paranoico, obcecado por segurança, vivendo cercado de rotas secretas, abrigos fortificados e deslocamentos clandestinos. Um líder que se mostra forte em público, mas que nos bastidores vive com medo constante de ser traído ou atacado. Segundo Figueira, até mesmo a cúpula militar mais próxima de Maduro já cogitava alternativas para substituí-lo. Ele revelou que generais vinham negociando em silêncio com autoridades estrangeiras em busca de garantias de proteção. Os relatos também apontaram o aumento da desconfiança interna, com expurgos frequentes dentro das Forças Armadas. Maduro, cercado por inimigos disfarçados de aliados, isolava-se cada vez mais em decisões estratégicas. Esse quadro de fragilidade, descrito pelo desertor, reforçou a percepção internacional de que o regime venezuelano estava ruindo por dentro. Um traidor ou um herói? E aqui surge a grande questão. Figueira realmente desertou por consciência ao ver os crimes do regime? Ou apenas decidiu salvar a própria pele quando percebeu que o barco de Maduro estava afundando? De um lado, ele expôs segredos que chocaram o mundo e enfraqueceram o ditador. De outro, não dá para ignorar que ele mesmo foi parte do sistema, comandando perseguições e prisões políticas. Então, se o que pesa mais? Sua traição ou suas revelações? Essa resposta, meu amigo, fica para você refletir.
Mas é inegável que sua fuga abriu brechas profundas no regime. Muitos que antes demonstravam lealdade absoluta começaram a questionar seus próprios caminhos. E a comunidade internacional encontrou combustível para pressionar ainda mais Caracas. O impacto foi tão grande que até hoje suas palavras ecoam como uma sombra sobre Maduro. No fim, Figueira se tornou um símbolo paradoxal, traidor para uns, herói improvável para outros. O que fica claro é que a fuga de Figueira mostrou ao mundo a fragilidade do regime venezuelano. Se até os pilares mais próximos de Maduro decidiram desertar, isso significa que a base de poder não é tão sólida quanto parece. Mas será que Maduro conseguiria se manter no poder sem a ajuda de Cuba? Será que novas deserções estão por vir? E, principalmente, até quando o povo venezuelano vai suportar viver em um país sustentado pelo medo, pelo crime e pela corrupção? Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Na sua opinião, Manuel Figueira foi um herói ou apenas um traidor tentando se salvar? E se você gostou desse vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo aqui na tela, onde mostramos o verdadeiro motivo pelo qual Donald Trump ameaçou invadir a Venezuela. Espero te ver lá. Um forte abraço e até a próxima.